Muitos ainda dizem que política e espiritualidade e religião não precisam se misturar. Hoje estamos aqui para te provar que elas já se misturam há séculos. Inclusive, é sobre essas misturas indigestas e seus efeitos que vamos falar neste novo quadro do podcast Fala Bruxa. Eu apresento a vocês Bruxaria Limitada. Recentemente pipocou nas redes a seguinte polêmica: faz sentido uma bruxa se dizer cristã? Apesar de muitas de nós sentirmos simpatia com algumas figuras da mitologia cristã, como Maria Madalena, Joana d'Arc e o próprio Jesus Cristo, não tem como negar que as instituições que norteiam o cristianismo, sendo a Igreja Católica ainda a principal delas, divergem dos ideais e práticas da bruxaria. Afinal de contas, milhares de mulheres dentro e fora do continente europeu foram torturadas e executadas por acusação de bruxaria. Mas hoje precisamos conversar sobre outra coisa que é, por excelência, antagônica às nossas práticas e crenças: o capitalismo. Como boas bruxas, não acreditamos em coincidências. Então, não seria o fato de o fenômeno histórico da caça às bruxas ter acontecido no mesmo momento das grandes navegações, do colonialismo, da ascensão da burguesia como classe dominante e, obviamente, da consolidação do capitalismo. Ao falarmos de quem nos oprime, lembramos com razão das instituições religiosas, mas ainda parecemos esquecer de quem de fato destrói a natureza que tanto celebramos, quem tem os instrumentos e o poder para controlar os nossos corpos. Olá, pessoal. Estamos aqui na primeira edição do Bruxaria Limitada, um quadro dentro do podcast Fala Bruxa. Eu sou a Giovana, sou bruxa, sou produtora. Comigo aqui está a Carol, que é roteirista, também é bruxa, e hoje a gente vai falar sobre capitalismo e bruxaria. Oi, Carol. Oi, Gil. Prazer estar aqui para esse papo que é muito, muito necessário para a nossa comunidade. Eu também acho. Já queria te lançar uma pergunta. Afinal de contas, o que é o capitalismo? Bom, acho que é uma pergunta muito importante para a gente começar respondendo, né, essa conversa, porque apesar de parecer uma coisa muito óbvia, porque ela tá, porque, enfim, é um sistema que tá, né, que a gente vive nele, às vezes parece que as pessoas se perdem um pouco no conceito, e eu acho importante firmar isso para a gente seguir com a nossa conversa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o capitalismo é um modo de produção. E a gente vai seguir falando mais um pouco sobre esse modo de produção nessa nossa conversa. Mas algumas coisas que ficam um pouco no senso comum, né? Eu acho também importante lembrar o que não é capitalismo. Porque capital não é só sinônimo de dinheiro. Não é porque você tem um dinheirinho no banco que você pode dizer que você tem capital, né? Aquela velha conversa de que propriedade privada não é o seu iPhone, não é o seu HB20, não é o seu apartamento, não é sua casa de praia, não é seu sítio do interior, né? O capitalismo, por exemplo, ele não é uma escolha de vida. O capitalismo não é um lifestyle, né? Porque eu acho que isso é uma confusão também do senso comum, que às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa ela é muito capitalista, e às vezes você quer dizer que uma pessoa ela é muito consumista, ela gosta de comprar coisas caras, ela gosta de ter o último celular, ela gosta de viajar, não sei, para a Europa. Mas isso não significa que essa pessoa ela é muito capitalista, porque talvez ela não seja, muito dificilmente, essa pessoa que você conhece é dona de propriedade privada, né? É dona de capital. Essa pessoa que você está dizendo que é capitalista, ela tem, não sei, ela é dona de muitos hectares do Mato Grosso, sabe? Essa pessoa está desmatando a Amazônia, essa pessoa tem uma fábrica de carro, então, muito provavelmente, esse seu colega, ele é só mais um trabalhador, talvez um trabalhador que ganhe muito bem, que ganhe um salário acima da média brasileira, talvez ele seja só um endividado mesmo.
né? Mas acho que é uma coisa que ainda é muito comum no nosso senso, enfim, né? Muito comum no nosso senso comum, repetitivo, mas às vezes a gente chama alguém de capitalista como se fosse um adjetivo, né? Um simples adjetivo. E não é assim, né? E capitalismo também não é só shopping center, capitalismo não é arranha-céu, como eu falei, não é só sinônimo de consumismo, apesar de um precisar do outro para existir. Você não está no capitalismo só quando você está no seu escritório das 9 às 6, né? Você não deixa de ser, você não é anticapitalista só porque você é minimalista e você não liga para coisas caras e você diz que não liga para coisas materiais. É uma coisa muito mais, a gente vai estar muito mais no âmbito do material do que no, enfim, né, disso, do seu lifestyle, de como você escolhe viver sua vida. Eu não sei Ah, se posso interromper, por desculpa. favor. Se, sei lá, se é muito teórico ou se eu nem sei, eu também não sou, não manjo tanto, mas acho que a gente pode falar, acho que essa, assim, acho que o capitalismo é a posse do meio de produção, né? E o capitalista ou é o cara que tem é o dono do meio de produção, né? Eu acho que Exato, essa que é a diferença para quem é trabalhador e quem é o capitalista, de repente, o dono do meio de produção. E essa é a exato, diferença, né? exato. Talvez seja uma base muito marxista, mas É, acho mas que é assim, né? Já para me entregar, essa é a minha base. A gente precisa de uma teoria para analisar a realidade. Mas, exato, Gil. Eu lembrei de um. é, eu lembrei de algum youtuber aí de direita que adora falar besteira, que, enfim, estava criticando isso porque ele se achava muito rico e tudo mais. E alguém perguntou, mas por acaso você é dono dos meios de produção? E ele respondeu: sim, eu tenho um canal no YouTube. Meu amor, o dono do meio de produção é o dono do YouTube, não é você, não, sabe? pior, o dono do YouTube ganha dinheiro com o seu trabalho gratuito que você presta para ele, com o conteúdo que você gera para ele. Exatamente, né? E aí, enfim, plot twist, depois de um tempo, esse criador de conteúdo teve o canal dele suspenso. Olha aí que grande dono, que grandes donos mesmo de produção, né? Mas outra coisa que eu queria colocar também aqui é isso, né? Como você colocou, quem é o dono dos meios de produção? Quem é um burguês e quem é uma pessoa rica de verdade? E, de novo, por que que eu tô falando isso no podcast de bruxaria? Por que que uma coisa teria a ver com a outra, né? Mas eu sinto que, e isso talvez, esse impacto nas nossas vidas individualmente, talvez possa ser um assunto para a gente destrinchar melhor em outro episódio, né? Mas a gente ainda vive muito com esse discurso nas redes, na espiritualidade aí mainstream, né? De tipo, ai, se você falar mal de gente rica, é porque você tem uma crença limitante com relação ao dinheiro. E é por isso que você não enriquece, porque você fica falando mal de rico, né? Então, a gente, né? Acho que dá muito pano para manga. E primeiro a gente precisa entender quem que é rico de verdade, né? É, porque é isso. Às vezes eu já conversei com amigos que às vezes falam. Pronto, tem uma amiga que uma vez me falou: Ah, eu acredito que a meritocracia pode funcionar às vezes, porque eu tenho um amigo que ele não tinha nada, e ele se esforçou muito e hoje ele é rico. E assim, primeiro que isso não prova meritocracia, porque meritocracia implicaria em um sistema e uma pessoa ter subido na vida por mérito, o que pode acontecer não prova o sucesso desse sistema, que não existe. E depois, quando você fala com a pessoa não tinha nada e hoje ela é rica, talvez a pessoa pense, ah, ela veio de uma, né, de uma classe social no sentido IBGE da palavra, né, mais baixa. Ela trabalhou, ela estudou, ela conseguiu um emprego legal, ela prestou um concurso público, não sei, e hoje ela tem um salário acima da média do brasileiro. Mas aí é que tá, ela tem um salário, ela vive de salário, né? Eu acho que esse é o primeiro indicativo para saber se você, né, o seu teste de revelação o seu chá de revelação de classe, né? Se você vive de salário, você é classe trabalhadora. Ai, Carol, mas o meu salário é de 20 mil reais. Parabéns. Que os deuses lhe abençoem. Me chame para sua casa de praia. Mas isso não faz de você um burguês.
Porque se Não, você para de inclusive trabalhar, isso. Desculpa, se você ganha 20 mil reais, que eu acho que é um bom salário, quanto será que o seu patrão não está ganhando em cima da exploração da sua mão de obra? Porque ele não vai te dar 20 mil reais à toa, ele deve estar ganhando muito mais do que 20 mil reais com você. Então, exato. acho, Né? E né? eu lembro de discussões que eu já vi, assim, do campo né, da esquerda marxista na internet, tipo, mas um jogador de futebol que ganha 1 milhão de reais. Cara, quanto dinheiro que não tem o homem que assina um cheque de 1 milhão de reais, sabe? Então, então essa questão do salário, acho que já é um bom teste, né? Você parar e se perguntar quanto tempo eu posso sobreviver se eu parar de trabalhar e parar de entrar dinheiro na minha conta? E assim, para algumas pessoas isso pode ser um mês, para algumas pessoas isso pode ser um ano, mas se você consegue quantificar um tempo, parabéns, você é trabalhador. Porque rico não precisa trabalhar. O rico de verdade, ele vive de renda. Enfim, ele vive de renda. O dinheiro dele nunca vai acabar. E eu acho que a gente conhece, é só você procurar jogar aí no Google, que você vai achar casos de burgueses que uma empresa quebrou, mas ele não quebra. O dinheiro dele é infinito. E é isso, Sim. eu tenho esse salário. Mas essa menina aí que tá falando, ela não sabe que eu tenho 1 milhão de reais na minha conta. Porque, sei lá, eu juntei 1 milhão de reais, que eu herdei um apartamento que supervalorizou. Tipo, parabéns também, que os deuses abençoem aí a sua prosperidade. Mas assim, eu gosto muito daquele esquema daquela comparação que fazem da diferença entre 1 milhão e X dinheiros aqui, 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, o que for, 1 milhão e 1 bilhão, né? Não sei se você já viu essa comparação, Gil, mas de que 1 milhão de segundos equivale a não chega nem a 12 dias, se a gente for fazer a comparação com tempo, né? 1 milhão de segundos não chega a 12 dias. 1 bilhão de segundos são quase 32 anos. Então, só para você ter uma ideia, assim, dessa comparação entre 1 milhão e 1 bilhão. Então, assim, se você tem 1 milhão, porque, não sei, há 20 anos atrás seus pais compraram um apartamento que ele supervalorizou, porque você mora em São Paulo e as coisas, né, e a especulação imobiliária existe, e você é filho único e você herdou, isso não faz de você um bilionário. Não faz, quer dizer, não faz de você um bilionário mesmo, mas não faz de você um burguês. Não faz de você classe dominante. Então, fica aí, né, o chá de revelação de classe social de, eu tenho certeza que todos os ouvintes desse podcast, né? Mas acho que essa parte precisa estar bem explicada para a gente ficar na mesma página e entender por que diabos, né, estamos falando de. A gente vai destrinchar essa questão de toda bruxa também, sim, precisa ser anticapitalista. Beleza, Carol, acho que a gente já entendeu o que que é capitalismo, acho que, enfim, acho que a gente já pincelou aí o assunto. Eu queria entender, vamos falar um pouco, fala um pouco para mim, sobre como é que esse capitalismo ele se mistura com a religião, com a espiritualidade, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu quero falar, que eu acho importante a gente mencionar, é que em uma sociedade de classes, a religião sempre vai ser utilizada como um meio de dominação. Sempre, né? E a gente tem exemplos disso, em exemplos de sociedades pré-cristãs e sociedades pré-capitalistas, né? Como, não sei, como no próprio exemplo da Roma Antiga, por exemplo, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o problema não é você seguir a religião X, a religião Y, uma pessoa ter uma crença diferente, uma pessoa que tem uma crença diferente de minha, uma crença que está certa, que está errada. Não é nada disso. O problema é quando essa fé ela é institucionalizada e usada como uma forma de dominação pela classe dominante para as classes dominadas. Por mais que às vezes a gente não perceba que é isso que está acontecendo, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui
nesse episódio, mais para frente, tentar entender, mas principalmente dentro do nosso assunto, que é capitalismo, e a religião, no caso, né, que vai ser a religião cristã, né? Mas como que ela é institucionalizada se torna esse meio de dominação, né? E por que que eu digo que é diferente da fé das pessoas? Além de que, né, eu preciso, enfim, a gente precisa respeitar a fé de todo mundo. Mas a gente vê, por exemplo, é, a gente vê casos como o do padre Júlio Lancelotti, que teve essa questão recente de que ele foi processado, quase abriram a CPI contra ele, porque ele basicamente estava fazendo o que Jesus Cristo ensinou o cristão a fazer, que é ajudar os pobres e necessitados, né? Acho que todo mundo acompanhou esse caso de alguma forma. Então, né, como é que esse homem que está seguindo os ensinamentos ali do livro sagrado dele, do Messias dele, está sendo acusado, né? Está sendo acusado pela instituição. A gente tem um exemplo também da própria teologia da libertação cristã, né, que foi considerada uma heresia nos anos 80, e é engraçado que a gente também vai mencionar algumas heresias aqui que aconteceram nesse momento de consolidação do capitalismo, né? Mas às vezes essas formas de pessoas que acreditam naquela religião cristã, nos ensinamentos de Cristo, questionarem a própria instituição, no caso a Igreja Católica ou enfim outra instituição da qual ela faça parte, não porque ela não concorde com aquilo que foi pregado ou que está escrito na Bíblia, que seja, né? Mas porque ela olha para o poder e pensa, mas não é isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que, sei lá, esse bispo aqui, X, ele não está seguindo os ensinamentos de Cristo, ele está indo de contrário, né? E aí são essas pessoas que questionam, mas por pessoas que acreditam, né, e seguem os ensinamentos de Cristo que estão questionando, não são pessoas de fora, né? E muitas vezes essas pessoas vão acabar sendo vistas como hereges. Mas, enfim, eu acho que vale esse adendo, né? Que mesmo antes do cristianismo, mesmo antes do capitalismo como meio de produção, como, né, o nosso sistema político e econômico estar consolidado, isso sempre aconteceu. Mas falando de bruxaria e falando de capitalismo, como é que essas duas coisas se chocam? Né? A gente sabe que nesse momento de transição para o capitalismo, foi justamente o momento em que na Europa aconteceu a caça às bruxas, enfim. Você quer falar um pouco sobre isso? O que que o capitalismo tem a ver com esse momento de... O capitalismo, ou talvez e a Igreja Católica, que acho que era dominante na Europa nesse momento, tem a ver com essa repressão, essas religiões alternativas ou religiões que se contrapunham a esses movimentos dominantes. Uhum. Não, sim, claro, porque eu acho que esse momento de consolidação do capitalismo, né, que a gente fala ali no finzinho da Idade Média para o começo da Idade Moderna, né, a gente passar do feudalismo para o capitalismo, é o cerne da questão aqui para a gente entender e para a gente defender a nossa tese também, né, de porque toda bruxa tem que ser anticapitalista. E também outra coisa muito importante também que você falou, Gil, é sobre essas diferentes formas de exploração, né? Como que a gente pode ser explorado de diferentes formas por essas instituições, mas que talvez os motivos não estejam tão separados assim, né? Acho que a gente pode examinar isso aqui, que talvez questões que a gente pense que são religiosas, que são só morais, que são só, né, são só uma questão moral de dogma, talvez exista um interesse político e econômico por trás delas, né? E eu acho que sobre isso que a gente precisa falar um pouquinho aqui. Então, voltando, né, um pouquinho do momento história aqui, ah, uma coisa, a gente tem muitos mitos sobre a Idade Média, né, de que foi um período de muita escuridão, um período de trevas, Idade das Trevas, que nada aconteceu,
nenhum conhecimento foi produzido, né? Parece que a humanidade deu uma pausa até vir o iluminismo, até vir o renascimento, e aí as coisas aflorarem novamente, né? A gente tem essa ideia da Idade Média. E isso também vai interessar mais para frente. Por que fazer a Idade Média parecer enfim, essa grande treva, né? Esse abismo onde nada de muito relevante aconteceu. Mas, enfim, voltando, uma coisa que nos interessa aqui, um evento que a gente sabe que aconteceu ali no finalzinho da Idade Média, né? Que a gente estudou na escola e tudo mais, é a Peste Negra, ali no século, na metade do século XIV, mais ou menos, que dizimou um terço da população europeia. Isso teve um impacto muito grande, né, na vida das populações daquele continente. E nessa época a gente teve teve guerra, revoltas, muitas revoltas de camponeses passando fome, muita revolta de camponeses com sobrecarga de trabalho, porque afinal de contas estava faltando trabalhador. Um terço da população de um continente é muita gente, né? E eles começam, essas pessoas, essa massa de pessoas, começa a criticar essa ordem vigente, né? Inclusive, a gente estava falando, dando um exemplo de um movimento mais recente na nossa história, que é considerado hoje heresia. Muitos movimentos heréticos surgiram nessa época. E era isso, heréticos, porque eles estavam dentro de uma tradição cristã, de um pensamento cristão, só que eles iam de encontro ao que, né, aquela instituição da Igreja Católica ali pregava. Então, muitos desses movimentos vinham questionar todo todo esse sofrimento, essa exploração que o homem do campo, né, até lembrando, né, tipo a origem do termo pagão, né, como o homem do campo, pessoa do campo, que eles vinham sofrendo, né, nessa época. Outra coisa que foi acontecendo também nessa época foram cercamentos, o que também foi uma forma de conter, né, essa massa camponesa. Cercamentos talvez seja outra coisa que você lembra aí das suas aulinhas de história. Ah, nessa questão da acumulação primitiva, né, a gente é separado da terra. As pessoas são separadas da terra. O trabalhador é separado. No cercamento, as terras que antes eram comunais viram terra dos senhores. E não é assim, como eu também não gosto de falar que, tipo, antes do cristianismo, ou até mesmo aqui a gente já recortando, antes do capitalismo, tudo era muito lindo e todo mundo dançava em ciranda feliz, né? E nenhum problema existia. Não é assim, né? É isso. A gente já tinha exploração, né, dos senhores feudais pelos camponeses, como a gente teve em outras sociedades, em outras formas de organização política e econômica. Mas o que é que acontece aqui? Até esse momento, a gente tinha as terras dos senhores feudais, a gente tinha os servos que trabalhavam ali, mas a gente também tinha terras comunais. Bosques, florestas, o que fosse, né, próximo aí a essas terras dos senhores, que era terra de todo mundo. Então, você não precisava, não sei, pagar para ter acesso àquela fonte de água ali, para ter acesso aos frutos daquelas árvores, né, a caçar naquele espaço, porque elas eram terras comunais. Mas nos cercamentos, essas terras comunais viram também terras dos senhores, né? E aí a riqueza começa a ser concentrada em uma classe. E isso, o que também é aumentar o exército de reserva da outra, né? Então, a gente pode trazer hoje para o nosso presente, como interessa muito a burguesia que a... é isso, a riqueza seja concentrada na mão deles e que tenha muita gente precisando, né, do outro lado. Então, desde essa época, a gente já tinha essa coisa, né, de uma riqueza concentrada na mão cada vez mais concentrada na mão de uma classe dominante, né? E se você não gostar dos meus termos, se você não quiser trabalhar para mim, olha só, tem outra pessoa que quer, né? Então, interessa muito a concentração de riqueza. E aí eu estava até lembrando também, né, de que eu li se a gente fizer uma tradução original do alemão,
acumulação primitiva, que Marx chamou, a gente pode traduzir como acumulação original, que é uma alusão ao pecado original, que é o momento em que o homem, né, que o ser humano, é expulso do paraíso. Então é meio que é isso, né? A gente está sendo expulso do paraíso, é o trabalhador expropriado das terras comunais. Isso é uma questão. Outra coisa também que a gente pode pensar é na disciplina do trabalho e da disciplina do corpo. Então, a gente está formando uma nova massa de trabalhadores. Como é que eu posso disciplinar uma pessoa para se tornar um trabalhador ideal e um trabalhador subordinado? Vamos pensar que o camponês, ele trabalhava, ele acordava lá junto com o sol e ele tinha um momento de dormir que também era guiado pela natureza e que a gente está pensando numa época em que, não sei, eu acho que hoje os astros não favorecem o meu trabalho. Eu acho que hoje os astros não estão favorecendo. Então, eu não vou sair de casa hoje. Eu não vou trabalhar hoje. Mas imagine, hoje em dia, você chegar para o seu chefe e falar que você não quer trabalhar porque, não sei, a lua está em Áries. Eu não acho que é bom trabalhar. Imagina hoje a gente chegar e falar para uma pessoa, falar, olha, eu não vou assinar esse contrato agora porque Mercúrio está retrógrado. E então eu não quero. Eu não vou assinar esse contrato. Vamos esperar uns 10 dias e aí, quando Mercúrio estiver direto de novo, eu assino. Isso é muito absurdo hoje em dia, né? Ninguém vai levar a sério, vão rir da sua cara se você falar uma coisa dessa hoje em dia. Mas era uma coisa mais comum, algo nessa linha era mais comum há alguns séculos atrás, né? Nessa época. E aí a gente tem a ideia de que a magia, ela é perigosa para esse capitalismo que está se consolidando, né? Você não pode deixar de trabalhar só porque você acha que os astros não estão favoráveis para isso, né? A magia, ela atrapalha a mecanização dos corpos, né? Então, a magia e essa própria conexão com a natureza, né? Então, agora todo mundo vai acordar no mesmo horário, todo mundo vai almoçar no mesmo horário, todo mundo para de trabalhar no mesmo horário, né? E outra coisa também que é importante a gente pensar é que nessa época, como a gente tem, enfim, a ascensão da burguesia como classe, a gente também tem o iluminismo começando na Europa, né? Porque, como eu falei, a gente coloca tudo isso nas costas da Idade Média, essa questão de caças bruxas e tudo mais, mas isso não acontece no período da Idade Média. Isso acontece no finalzinho da Idade Média, né? Não é no auge dela, mas é no finalzinho, já no momento que a gente está entrando na chamada Idade Moderna. E é claro que não é. Essas divisões históricas não são de um dia para o outro, né? Tipo, eu dormi medieval e acordei moderno. Não é assim. Mas é nesse momento de transição. E aí, também outra coisa para a gente lembrar também, que a Europa está entrando nessa fase do iluminismo, né? A idade da razão, que tudo precisa ser muito racional. E aí a gente tem a burguesia se apresentando como essa opção racional. Ela é uma classe racional. Parece até, às vezes eu me lembro, parece político de centro-direita falando que, tipo, é porque eu sou gestor. Eu não sou político, eu sou gestor. Esse cargo aqui, ele não é político, ele é técnico, sabe? Parece essas conversas assim. E a burguesia, ela se apresentava como essa opção, se apresentava como isso e trazia muito essa questão do mecanicismo do corpo, né? E de um utilitarismo também das coisas, né? Olha, você serve para isso, né? Aquela coisa, toda aquela ideia do corpo como uma máquina, né? Como é que funciona esse corpo, que ele é como uma máquina. Tudo isso também surge nessa época. Surge com esses ideais iluministas, né? Tá. Eu acho que você falou uma coisa que é essa coisa da disciplina do trabalho, da disciplina do corpo, que eu achei muito legal, né? Como é que você faz essa transição, né? Aí nesse momento assim, dessa mentalidade, dessa prática mais feudal e talvez mais mágica, né? No sentido de ter uma outra relação com a natureza, de ter essa liberdade do hoje eu não vou trabalhar, ou está chovendo, ou está o sol, enfim, qual é o motivo e como essa transição
para essa coisa disciplinada, essa coisa mecanizada do trabalho e, naturalmente, do corpo que exerce o trabalho, né? É, eu não sei, me parece que a igreja foi fundamental nessa transição, né? Você quer falar um pouco sobre isso? O papel da igreja nessa transição, nesse acompanhar o capitalismo surgindo nessa disciplina do corpo, no disciplinar desses corpos? Uhum. Eu acho que a gente pode pensar nessa questão, a gente lembra dessa questão da magia, né, de como ela precisa ser ceifada, né? Mas uma coisa muito importante, assim, que eu lembro pensando principalmente no papel da igreja, acho que a gente pode ligar muito mais a ver com essa necessidade de controlar, que surgiu nessa época, de controlar essa queda demográfica, né? Porque voltando lá para o comecinho da conversa, dessa parte da conversa, um terço da Europa tinha sido dominado, dizimada pela peste, né? Então, a gente precisa controlar essa queda demográfica. Por quê? Porque eu preciso de gente trabalhando na minha terra. Então, isso também tem um interesse político por trás, né? Eu preciso de trabalhador para trabalhar para mim, né? Eu vou botar minha mão na massa? Não. Tem que ter gente para trabalhar para mim. Então, como é que eu faço esse controle do corpo também? Aí entra a igreja. Cresce absurdamente o controle pelo corpo da mulher, né? E aí é outra coisa também que eu quero puxar, essa questão da ciência iluminista que vai validar esse controle com esse mecanicismo do corpo, essa coisa da, né, idade da razão, é a razão acima da emoção, né? Porque essas pessoas aí místicas, elas são todas emocionadas e a gente não, a gente é muito racional e papapá, né? Mas vem muito forte essa questão do controle do corpo. Então, e aí, né, não tem como não entrar na questão da caça às bruxas, na questão principalmente da mulher trabalhadora, né? Então, vamos lá. As mulheres, elas abortam desde sempre, parteiras que cuidam do parto, e a gente também tinha mulheres que, nessa época também, outra coisa também que a gente pensa, na Idade Média, a mulher não tinha direito nenhum, mas a gente tem, principalmente na Alta Idade Média, estudos e registros de mulheres que herdavam propriedades, que tinham propriedades, que trabalhavam pelo próprio sustento, né? Mulheres que viviam solteiras, mulheres idosas que herdavam a propriedade do marido e seguiam lá, enfim. Ahn, Porém, por conta dessa questão, dessa necessidade de controle do corpo e da produção de novos trabalhadores, essas mulheres não são produtivas para o capitalismo, né? Uma mulher solteira e sem filhos, ela não está produzindo trabalhador. Uma mulher idosa, viúva, né, que sei lá, no século XV, com 40 anos, você já era uma anciã, uma mulher idosa, ela não é produtiva para o capitalismo, né? Uma mulher que não tem casa, uma moradora de rua, uma parteira que também tem o saber do aborto, ela não é interessante para a gente, porque ela vai impedir a geração de novos trabalhadores, né? Uma mulher que se relaciona com outra mulher não é interessante, porque ela também é, ela não vai produzir novos trabalhadores. Então, eu preciso de um jeito de controlar o corpo dessas mulheres. Eu preciso criminalizar essas mulheres, né? Então, por isso que eu falo também que os interesses, eles não são separados e certas proibições, elas não são simplesmente morais. A gente tem aqui, eu estou me baseando muito no livro do Caliban e a Bruxa, né, da Silvia Federici, é, algumas práticas, por exemplo, que hoje são criminalizadas ainda na nossa sociedade, como principalmente o aborto, por exemplo.
existia sim uma condenação, sempre existiu era considerado uma indulgência, por exemplo, pela Igreja Católica, mas não chegava a ser considerado um crime grave. Já houve essa época. Mas nesse momento de início de controle dos corpos, produção de novos trabalhadores e tal, ele começa a ser criminalizado e começa a ser perseguido, né? Porque não é interessante mais que uma mulher aborte, né? Então, como é que eu vou mudar a cabeça das pessoas para elas entenderem que aquilo ali é criminalizado e tudo mais? Eu preciso usar um poder maior acima disso, né? Só a lei não basta. Então, entra a igreja também para participar dessa criminalização e dessa perseguição ao corpo feminino, né? Dá para ver que ele não é só uma questão, é, não é só uma questão moral, né? Não é só uma escolha moral, uma imposição moral. Também existe um interesse político e econômico por trás disso, né? Eu estava pensando até, eu li um dia desses, estava lendo algumas coisas sobre a cirurgia de laqueadura, e eu li coisas, por exemplo, uma mulher que foi no médico e teve uma pessoa que relatou que ela ouviu do médico, entre várias coisas que, enfim, não caberia ao profissional de saúde dizer, porque, né, ele precisa falar sobre se aquilo é uma escolha segura ou não para você do ponto de vista médico e não do ponto de vista moral da questão. Mas uma mulher que escutou o médico perguntar: e se você casar com um homem rico? Para tentar fazer ela desistir da laqueadura. E sempre perguntam, né? Ah, e se você desistir, e se você se arrepender, porque o sonho de toda mulher é ser mãe, blá, blá, blá. Mas, por outro lado, a gente tem laqueaduras forçadas feitas em mulheres periféricas, em mulheres indígenas, em mulheres em situação de rua, né? Tava até lembrando de um caso, acho que 2018, se eu não me engano, de uma mulher que estava em situação de rua e passou por uma laqueadura forçada. Então, engraçado, né? Que, assim, se você for uma mulher de classe média, ah, com uma formação acadêmica, com um emprego bacana, de preferência branca, então como assim que você não quer se reproduzir? Vai reproduzir, sim. Vai fazer mais trabalhadores, sim, né? Mas se não interessa que essa mulher se reproduza, então a gente vai fazer uma esterilizar, que eu queria falar, Isso. né? Então, escolhe. Então, assim, você vem me dizer que isso é só. Mas não era a vontade de Deus que todo mundo reproduzisse, não é? Como é que fala? Multiplicar e sei lá o quê? Né? Não era vontade? Por que que é Amai-vos e você? Por multiplicai-vos. que que é você, humano, que está decidindo quem é que vai se reproduzir ou não, né? Então, tem essa questão, também a questão da homossexualidade, que também é apresentada só como uma questão moral, mas que não é, né? Como é que você se relaciona com alguém do mesmo sexo, que, né, no caso do mesmo sexo biológico que você não vai conseguir reproduzir, né? E não vai formar novos trabalhadores. A questão também da fidelidade feminina que vai ganhar uma importância maior, porque eu preciso saber que aquele herdeiro é legítimo para herdar aquela terra, né? Sim, aí a gente vai para a Então, linha paterna da herança. exato. E olha o que está surgindo nessa época, né? Propriedade privada, propriedade pessoal, enfim, já existia, mas assim, né? Essa consolidação dessa questão da propriedade privada. Então, eu preciso saber que aquele herdeiro é legítimo. Porque eu preciso garantir herança. E eu só vou saber isso se a mulher se manter fiel ao marido, né? Então, outra coisa também, você acha que é só uma questão moral? Não é. Também existe um interesse político, econômico por trás disso, né? E, enfim, e todos esses saberes também que vão sendo arrancados da mão das mulheres, né? Então, uma figura que a gente tem sempre muito clara quando a gente fala do fenômeno da caça às bruxas é essa figura da parteira, da curandeira, né? Porque a mulher que traz a vida também pode saber interromper uma gravidez, uma mulher que sabe curar, então ela também sabe matar. Então, a gente tem que tirar o poder dessas mulheres, né? Então a gente tem, por exemplo, o parto, uma coisa que historicamente é feito por mulheres, por um círculo de mulheres, que passa para a mão dos médicos,
né? E de novo vem essa coisa da razão, de agora a gente está saindo da idade das trevas e a gente está indo para uma coisa mais evoluída, mais racional. Porque uma sociedade que tem essa coisa de parteira é uma sociedade atrasada, né? É uma sociedade de selvagens. Aqui a gente é muito civilizado e quem faz o parto é um homem, um médico, né? A gente precisa prestar atenção em tudo isso. E assim, de novo, deixando mais um adendo, né? Que como a gente não sabe onde isso vai parar, ninguém aqui é anti-ciência, tá? Todo mundo aqui se vacinou. A questão não é essa, é que a gente está também, a gente não é um assunto também do nosso podcast, porque a gente está focando em religião, mas também a gente, né? Alguém tem que falar sobre a ciência a favor do capital, né? Enfim, né? Como esse próprio exemplo do médico que você deu. O médico precisa lhe oferecer todas as opções seguras para você, esse é o papel dele, a partir do ponto de vista médico, biológico, enfim. Não cabe a ele tomar uma decisão sobre o seu corpo, não cabe a ele, sabe? Enfim, jogar uma questão moral em cima de você, não é da conta dele, por mais que a gente tenha se acostumado a isso, né? Mas enfim, isso aí são outros assuntos também. Talvez a gente possa conversar sobre isso depois, quem sabe até com outros convidados e tal. Mas voltando, né? Então a gente tem aí todas essas práticas, e principalmente, né? Todos os trabalhadores sofreram nesse processo, mas a gente precisa reforçar a questão da mulher e do corpo feminino e como nesse mecanicismo também a gente passa a ser vista como uma máquina de parir, uma máquina de fazer novos trabalhadores, né? É para isso que você serve. Tem esse utilitarismo aí nessa questão. E se você não está performando esse papel, então você precisa ser exterminada, porque você é um perigo, né? E aí a gente vai jogar essas mulheres na Na fogueira, fogueira. torturar e executar de qualquer outra forma também, né? E é isso, né? A bruxa, ela é isso, ela é essa mulher rebelde, ela é esse corpo rebelde que não vai se encaixar nesse novo modo produtivo e reprodutivo que está sendo pedido do corpo dos trabalhadores, principalmente da trabalhadora, principalmente da mulher, né? Enfim, tinha colocado outros pontos aqui também, né? Tipo, sexo fora do casamento, obviamente, porque tem essa questão da fidelidade também. E mesmo que a mulher não fosse casada, tem essa questão da gente garantir a herança, né, do o filho legítimo, né? Tinha muito essa questão do filho legítimo e o filho bastardo. Todas essas questões. Eu acho que a Silvia Federici fala até da sodomia, né? Que nada mais é do que a prática de sexo anal. Mas aí, de novo, não é uma coisa que serve para reprodução, então todas as outras formas de sexo, né, sejam elas entre num relacionamento heteronormativo ou não, toda forma de sexo que não seja reprodutivo, ele vai ser condenado, né? Porque é isso, eu preciso controlar esses corpos para garantir a manutenção de uma classe trabalhadora, né? E outra coisa também que eu acho importante a gente pensar aqui, falando de falando de bruxaria também, queria puxar uma coisa sobre solidariedade de classe, que é pensando no grande surto, né, que foi a caça às bruxas e como ela contribui para a destruição dessa solidariedade de classe. Porque quando qualquer uma pode ser uma bruxa. E de novo, a gente está falando, né, da figura histórica dessa bruxa, que eu não sei qual os deuses, quais as práticas espirituais religiosas dessa mulher. Talvez ela fosse, de novo, talvez ela fosse só uma mulher viúva. E eu quero pegar a terra dessa mulher agora que esse marido morreu, né? Então, não sei, não, nesse ponto aqui não interessa muito, mas enfim, a gente está falando desse extermínio de mulheres. E voltando, né? Quando qualquer mulher pode ser uma bruxa, a sua vizinha pode ser uma bruxa, e qualquer coisinha que você, uma borboleta pousou na sua cabeça, você pode ser uma bruxa. Um gato tá passeando no seu quintal, você pode ser uma bruxa. Qualquer coisa, sabe? Você escreve com a mão esquerda, você pode ser uma bruxa.
qualquer coisa pode fazer de você uma bruxa, então isso gera um surto coletivo muito grande. E antes que me acusem, porque hoje a gente tem presunção de inocência, né? Você precisa provar que eu sou culpada de alguma coisa. Antes não, você precisa provar que você é inocente. Então, assim, eu já sou culpada por excelência. Antes que me acusem, eu preciso acusar a minha vizinha, né? Então, isso destrói, né? A possibilidade dessa solidariedade de classe. Fica muito difícil isso, né? Porque a gente precisa estar constantemente acusando umas às outras para salvar a própria pele, né? A Sim. questão. Desculpa, Ju, pode falar. Não, é isso, é muito louco você pensar nisso, né? Que eu acho que é isso, né? Não só, eu acho que não é nem só uma questão de gênero, assim, inclusive isso, mulheres acusando mulheres para salvarem a própria pele, o quanto isso cria que eu acho que vem até hoje, assim, eu estou viajando aqui agora, né? Essa desconfiança e essa competitividade que a gente aprende a ter em relação às outras mulheres desde sempre, né? Essa falta de, de de identificação, ou hoje a gente tem a palavra bonita da sororidade, mas até hoje a sociedade trata a gente e a gente aprende a considerar, espero que a gente esteja desaprendendo isso, umas às outras como competição, ou como inimigas, ou como. Eu acho isso é terrível. E aí você falando, você fala assim, gente, será que saiu daí né? Da onde vem essa. De repente, é daí mesmo, né? Essa desconfiança entre mulheres, essa animosidade entre mulheres, que eu acho que é uma coisa terrível. Mas viajei. Vamos em frente. Desculpa Não, te mas, interromper. mas você tá certa. Eu acho que entre, né, essa desconfiança, essa competitividade do nosso próprio gênero, e eu penso também ampliando entre os próprios membros da classe trabalhadora, né, que também é o que a gente está falando aqui, né? Sem Então, dúvida. né, é isso. Acho que voltando ao começo, eu também espero que essa reflexão tenha ajudado um pouco a quem estiver ouvindo a saber quem é que você precisa odiar de verdade, sabe? Se é o seu colega que está ali competindo pela mesma vaga que você, se é aquela pessoa que, não sei se são aquelas pessoas que estão dentro daquele metrô lotado, se você está odiando aquelas pessoas e não o que lhe obriga a estar ali dentro daquele metrô lotado, naquele horário, sabe? Enfim, várias outras questões aí que a gente pode destrinchar, mas você precisa saber para quem direcionar esse ódio, né? É... Porque, enfim, senão vai ser só isso, vai ser só a gente brigando entre a gente mesmo, enquanto a burguesia tá muito bem obrigada, sabe? Tá aí brincando de mandar foguete pro espaço, tá? Sei lá, a gente tá aqui preocupada, você briga com a pessoa porque ela errou o lugar de colocar ali, botou, sei lá, o plástico no lixo do metal e tem bilionário gastando, sabe, poluindo em um dia o que você não vai conseguir poluir em uma vida andando de jatinho. Então, a gente precisa saber, né, direcionar aí a nossa raiva, o nosso ódio, para ele ser produtivo, né? Porque raiva por raiva só vai fazer mal pro seu fígado, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa de, né? Que palavra horrível que a gente está criticando aqui, mas fazer alguma coisa produtiva com isso mesmo, né? Não no sentido de produzir para eles, mas para a gente, né? Então, sim, tem. No próprio Caliban e a Bruxa, eu acho que ela entra melhor nesse campo. Ela fala um pouquinho também do tipo de trabalhadores europeus no primeiro contato com os povos colonizados da América, e depois como é que foi mudando essa dinâmica do europeu pobre, despossuído, começar a se ver como superior aos povos daqui, né? Tem muitas coisas assim que, né, que podem ser destrinchadas daí, né? Mas focando aqui no nosso assunto, nessa questão da bruxaria, não tem como não pensar nisso, né? Nessa histeria aí coletiva, como que isso prejudicou a solidariedade de classe, né? E aí você passa a ver aquele que é o seu igual como seu inimigo. E você se alia àquele que é o seu inimigo verdadeiro, né? E aí pensando nisso, eu lembrei aqui, eu não sei se
provavelmente todo mundo já ouviu falar, mas eu não sei se todo mundo pelo menos já assistiu ao filme do inspirado na peça das Bruxas de Salem, né, do Arthur Miller. E eu gosto muito. Tem algumas críticas assim, como ele transpôs alguns personagens históricos para a história dele, mas enfim, isso aí é outro assunto também. Mas o Arthur Miller ele usou esse fenômeno histórico, né, do julgamento das bruxas de Salem, que aconteceu lá nos Estados Unidos, século XVII, se eu não me engano, 1600 e alguma coisa. E ele escreveu essa peça no período de perseguição aos comunistas dos Estados Unidos, né? Porque era basicamente isso, do marcatismo nos Estados Unidos, de um sair acusando o outro, né? Você tinha essa grande histeria de um sair acusando o seu colega, e aí você forma, né, essa grande histeria, esse delírio coletivo de, tipo, você precisa acusar alguém para salvar a sua própria pele, né? Que é basicamente o que aconteceu em Salem, tinha delação premiada em Salem, né? Você acusava a sua vizinha, que aí você se livrava de ser enforcada nesse caso, né? Que era morte por enforcamento em Salem. Mas enfim, fica a dica para refletir um pouco sobre isso, né? É uma peça que eu gosto bastante, tem uma versão para o cinema também. É, então, acho que a gente conversou bastante sobre capitalismo, sobre religião, sobre bruxaria, sobre essa transição para esse capitalismo. Eu acho que, obviamente, a gente consegue enxergar como isso reflete, como isso está, acho que parece cada dia mais consolidado na nossa vida. Como mudar essa situação? A bruxaria tem um papel aí nesse processo? Olha, eu não sei se exatamente a bruxaria tem um papel nesse processo, mas eu vejo que na nossa visão de mundo da bruxaria, não tem como ignorar, e não tem como não ser contra esse sistema no qual a gente está inserido. O capitalismo, ele se baseia em um crescimento infinito. Isso é impossível. E é por isso que, vez ou outra, acontece uma crise, que é prevista, e é, aspas, aspas, normal dentro do sistema, né? Parece aquele meme do tipo, o sistema tá quebrado, a gente precisa consertar. Não, ele tá funcionando exatamente como ele foi programado para funcionar. A gente tem que destruir. Não tem que consertar nada, tem que destruir, né? E olha como essa ideia de um crescimento infinito se contrapõe àquilo que a gente enxerga dentro da bruxaria, né? Porque eu não lembro de quem é essa frase, mas alguém fala que a única coisa que acontece naturalmente, assim, né, que cresce e está sempre em progresso, é um câncer. A única coisa que está sempre crescendo ao infinito, naturalmente, é um câncer, é uma célula de câncer. Todos os outros fenômenos da natureza acontecem em ciclos. E se tem alguém para saber disso, somos nós, né? O capitalismo, ele é predatório, ele é linear. Isso está no cerne dele. É assim que ele funciona, é assim que ele é programado para funcionar. Então, como é que se conserta isso, né? Não tem como consertar. A gente estava falando de algum desses conceitos, trazendo para hoje em dia, nessa própria questão da solidariedade de classe, como que certos processos ali presentes nesse momento da consolidação do capitalismo parece que ainda refletem hoje em dia. Lembrei de uma fala da Silvia Federici, que ela diz que a privatização era como se fosse um novo cercamento, né? Porque no cercamento a gente perdeu as terras coletivas, hoje com a privatização a gente perde coisas que são coletivas, né? O trabalhador tá perdendo coisas que são dele. Então, tipo, para começar, sei lá, eu já pago pela água. Como assim eu vou ter que pagar ainda mais pela água e receber um serviço pior, sabe? Por ela. Como assim eu preciso pagar para ter uma coisa que é básica para mim? Como que eu preciso pagar para receber esse fruto que está caindo dessa árvore, sabe? Para pegar a água dessa fonte de água? Por que que eu preciso pagar para isso?
Então, acho que é tudo muito contrário a visão que a gente tem de mundo, sabe? Por isso que para mim não faz sentido. E eu não vou nem dizer, tipo, ser bruxa e ser capitalista, porque eu duvido, de novo, né, duvido que você que está me ouvindo seja capitalista. Mas talvez você seja liberal e seja fã de bilionário, enfim. Aí vamos tentar mudar isso aí, né? Mas eu acho que é muito antagônico com a nossa visão de mundo, com a nossa visão de mundo da bruxaria, né? E se é possível uma mudança, a gente precisa acreditar que sim. Às vezes parece que não existe outra opção, porque o sistema no qual a gente está inserido é o único que a gente conhece. O único que os nossos pais conheceram, que os nossos avós conheceram, né? Mas se a gente fizer uma comparação, é, o Homo sapiens habita a Terra há uns 200 mil anos. O capitalismo é o principal modo de produção do planeta há poucos séculos. 5 séculos, ou não sei, 3 séculos, se você quiser contar aí da Revolução Industrial, né? Então, parece ser a única opção, parece não ter jeito, parece não ter saída, porque é a única coisa que a gente conhece. Mas isso não é verdade, até porque outras experiências já foram colocadas em práticas na história da humanidade, depois da consolidação do capitalismo, e algumas experiências ainda estão aí de pé. E eu acho também, assim, que é importante, né, fazer esse chamado, porque a gente precisa de estratégia, a gente precisa de estudo, a gente precisa de vivência e também muita prática, né? Eu já coloquei logo no começo aqui que a minha linha é marxista, mas você fica à vontade para estudar e escolher a sua linha de análise da realidade. Eu, Carol, eu não vejo que essa minha linha de análise política se choque com a bruxaria. Porque, enfim, uma coisa são minhas experiências espirituais, uma coisa são as minhas experiências metafísicas e outras coisas é o que eu estou usando para analisar a realidade concreta. Então, eu não vejo, não estou dizendo que uma coisa precisa da outra, até porque para muita gente realmente pode não ter nada a ver, né? Muita gente pode ser uma coisa sem ser a outra. Você pode ser marxista, muito marxista é ateu, mas para você ser bruxo, eu acho que no mínimo você tem que ser anticapitalista. E eu só acho importante eu falar assim, qual que é a linha que eu sigo, porque eu acho que você também precisa entender o que é ser anticapitalista, né? Então, daquelas coisas que a gente falou lá no começo, e se eu for minimalista, eu estou sendo anticapitalista. Sei lá, se eu deixar de comprar em tal loja, eu estou sendo anticapitalista. Se eu não fizer nenhuma compra no dia da Black Friday, sabe? Isso assim, ah, né? Acho que a gente precisa entender de fato o que é uma estratégia e o que é uma teoria também anticapitalista, para que isso não seja só mais um termo esvaziado, né? E um termo, enfim, apropriado pelo próprio capitalismo. Né? Como hoje em dia a gente vê sei lá, em discurso de rede social, que porque tudo é revolucionário, tudo é então, essas conversas de que, tipo, tudo é privilégio, que também, para mim, sair falando só alimenta a culpa cristã, sabe? Você falar assim que um direito básico é privilégio. Eu sou muito privilegiada porque eu tenho acesso à água tratada. Meu amor, isso é um direito básico. Para de ficar com essa meia-culpa aí, tá? Então, e tudo isso também é ter consciência de classe, sabe? E aí, veja se isso também não pode ser uma forma de manter a gente sob controle. Se não tem um pouquinho de culpa cristã nesse discurso, né? Privilégio tem que acabar, direito básico tem que ser ampliado. Do que isso serve esse discurso? Fazer você sentir culpa, né? E é outra coisa que a gente, como bruxa, também busca sempre se livrar é de sentir culpa, né? Que é uma coisa muito cristã. Para colocar a gente, né, no cabresto, ter essa forma de dominação também, de controle do seu corpo, controle dos seus desejos, enfim, né? Mas tudo isso só para dizer que, enfim, eu faço esse chamado,
né, que você, bruxa, consiga enxergar que o capitalismo ele não é condizente com aquilo que a gente acredita e o que a gente pratica, e que a gente precisa entender bem, estudar bem, ir além de um carrossel de 5 imagens no Instagram para conseguir entender como de fato isso funciona e como que a gente pode se organizar